Paz do Senhor. Vamos a mais um estudo. Um estudo sobre a Páscoa. Continuação do primeiro estudo. Nós estamos no segunda parte do estudo da Páscoa do Êxodo, capítulo 12. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, esse estudo, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar a nossa vida através da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá entendimento, nos orienta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler. Vamos iniciar esse estudo. O tema é a Páscoa na história israelita. Como é que eles começaram a viver depois de tudo que ocorreu, né? Como eles passaram a comemorar a Páscoa. Vamos ler Êxodo, do capítulo 12, do versículo 14 ao 28. Continuando, né? Este dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis os pães asmos. Ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá a santa convocação. Também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente apontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comeu pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai os vossos cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai-o na verga da porta. E em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir
aos egípcios. Porém, quando vê o sangue na vega da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este estatuto. Guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e parou. Foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Aí nós vamos agora para o estudo. A Páscoa na história israelita. Depois desses acontecimentos, né, depois da saída dos egípcios, né, do Egito, né, depois da saída dos judeus do Egito, né, Deus deu a ordenança da festa para eles comemorarem todo ano essa festa, lembrando do que aconteceu. E a palavra êxodo, né, tem um significado. O êxodo dá continuidade à narrativa em Gênesis. O título do livro deriva da palavra grega Êxodos, título engregado na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, que significa saída ou partida. Então, a palavra êxodo significa saída ou partida, que é justamente a saída do povo judeu do Egito. Refere-se à poderosa libertação de Israel efetuada por Deus, tirando-o da escravidão do Egito e a partida daquela terra como povo de Deus. Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente aos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a nação escolhida por Deus. Pelos mesmos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do concerto de Deus, entre Deus e aquela nação. Então, também a saída do povo do Egito, né, foi um concerto de Deus à nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante da auto-revelação geral progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento.
No Êxodo 12:14, diz assim: E este dia vos será por memória. Celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, aqui o que as famílias tinham que todo ano comemorar essa festa. A partir daquele momento da história do povo de Deus, ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas, de que aquela celebração seria como estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo. Só que não era o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Então, já a partir lá no Egito, na 10ª praga, para poder sair do Egito, aquele sacrifício teve uma ação, que foi libertar o povo, né, do Egito e livrar o primogênito dos judeus, certo? Dos judeus da morte. Então, depois desse evento, a Páscoa iria ser comemorada como um sacrifício comemorativo. Então, eles faziam o que? Cada família se reuniria e comemorava essa Páscoa. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo as suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam suas ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito, sua libertação da escravidão ao faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e o seu livramento no Egito. Portanto, guardai no versículo 24. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Olha como é importante você ensinar o seu filho, né, as ordenanças de Deus. É muito importante. E os judeus comemoravam e toda a família se reunia e eram relembrada a história. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então era um culto familiar, vamos dizer. Então, o povo se reunia, fazia o culto, adorava a Deus e contava o milagre da libertação da escravidão do povo egípcio. Depois que, uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa.
Vamos ver aqui, Deuteronômio 16. 16, do 1 ao 6. Pronto. As 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Deuteronômio 16, do 1 ao 6. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da saída do Egito. Então ficou uma festa comemorativa de estatuto perpétuo, para poder lembrar justamente a saída do povo do Egito. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Lucas 2, 41, 50. Posteriormente, Jesus ia a cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. E depois o próprio Jesus, na Páscoa, como o Cordeiro Pascual que liberta o pecado, do pecado e da morte. Todos aqueles que nele creem. Os judeus até hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio 16, 1 ao 6. A festa judaica contemporânea, chamada de Seder, já não é celebrada com cordeiro assado, mas famílias se reúnem para a solenidade.
retiram-se cerimonialmente das suas casas judaicas e o pai de família narra toda a história do Êxodo. Então, a família relembra essa história reunida, né? Toda a família. Então, a palavra Páscoa, né? No hebraico é Peshá. Não sei ler, né? Não sei ler hebraico, mas é Pesh, que significa passar, o que está relacionado ao procedimento do anjo que tinha a missão de executar o juízo divino no Egito, destruindo os primogênitos e, ao mesmo tempo, preservando os hebreus dessa terrível tragédia. Tragédia tem um profundo significado na vida da história do povo de Israel. Essa libertação passou a ser comemorada pelos hebreus e lembrada como um momento de comunhão, de libertação, de intervenção especial de Deus em suas vidas e história. A Páscoa tem no seu bojo a noção de culto. Não foi por mérito pessoal que tudo aquilo que aconteceu por causa da intervenção poderosa de Deus. Não foi por mérito pessoal, né? Não foi por mérito que os judeus alcançaram a libertação, mas por causa da intervenção divina. Fora o Senhor, por causa do seu terno propósito, que opera tamanha maravilha. Moisés e Miriam fizeram uma festa de gratidão e adoração por tamanha bênção. Yahvé tinha que ser tributado e honrado, pois teve cuidado com o seu povo e cumpriu suas promessas, fazendo acontecer o que tinha dito anteriormente em Gênesis, que era justamente a promessa que ele fez para Abraão. Na mesma linha de raciocínio, é importante lembrar que essa festa possuía um aparato litúrgico bem complexo, cheio de detalhes simbólicos, porém muito bem entendido pelos israelitas, os quais mantinham a tradição de ensinar dentro do lar tudo a respeito dessa comemoração tão importante às suas crianças. Deuteronômio 6. Então, sendo assim, a Páscoa se transformava em uma excelente oportunidade para promover o crescimento espiritual da nação. A Páscoa, rica em significados e simbolismo por causa da sua importância histórica e posição na revelação de Deus no Antigo Testamento, serve à tipologia bíblica, isto é, uma área do conhecimento teológico que faz o aproveitamento de elementos bíblicos do Antigo Testamento, relacionando-os com as realidades do Novo Testamento. Esse paralelo é interessante porque nos permite entender com mais facilidade a relação entre as verdades do Antigo Testamento com aquelas que estão no bojo do Novo Pacto. Em primeiro lugar, é fundamental a importância que consideremos a pessoa de Jesus Cristo, representada no cerimonial pascual.
a partir da figura do cordeiro novo e sem defeito, que era imolado e assado, e do pão sem fermento, que comemorava a refeição principal. Apesar de haver outros elementos, esses dois eram básicos à revelação do Novo Testamento. Relaciona-os com a obra do Senhor Jesus e o seu significado espiritual para a vida cristã. Então, é muito importante era muito importante na vida dos judeus essas comemorações. É tanto que até hoje eles comemoram as festas, né? Cada festa do povo judeu tem um significado, né? Tem uma ação divina poderosa, né? Um ato divino. Então, essas festas são todas comemorativas em algum ato divino. E a próxima Páscoa, né, que eu vou falar é sobre Jesus, né, que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos ver como disse aqui, a diferença entre a comemoração da Páscoa de Jesus com a Páscoa do Antigo Testamento. Lembrando que as famílias, né, naquela época, elas se reuniam para relembrar e comemorar a Páscoa. E o pai, o chefe de família, ele contava a história, né, para toda a família. Então, a família se reunia e fazia este culto de adoração a Deus. Muito importante nós passarmos os estudos, os mandamentos de Deus para nossos filhos. E as crianças participavam, certo? Mas com um ensinamento histórico, né, e verdadeiro. É o que nós devemos ensinar para as nossas crianças. O sentido e a eficácia de relembrar a comemoração da Páscoa, certo? Até a próxima aula. Até o próximo estudo. Eu convido a você que venha participar do próximo estudo, do terceiro. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima. Até o próximo estudo.